antes da gente pensar em qual tipo de exercício, então qual exercício de equilíbrio fazer, a gente precisa pensar antes 3 coisas. Antes de pensar no exercício propriamente dito, você precisa pensar em 3 coisas. A primeira coisa, você precisa avaliar o risco de queda do seu aluno idoso, tá bom? Primeira coisa, avalie o risco de queda do seu aluno idoso. Por quê? Porque é muito diferente você prescrever um exercício de equilíbrio para um idoso que tem um baixo risco de queda comparado com um idoso que tem um alto risco de queda. Você tem que pensar e se planejar de uma maneira diferente. Então, primeiro ponto, avaliar o risco de queda. Segundo ponto, mais importante, antes de pensar no exercício, você precisa fazer uma avaliação de equilíbrio. Então, você precisa avaliar como está atualmente o equilíbrio do seu aluno idoso que você vai atender, ou até mesmo numa reavaliação. Tá? Então, avaliar risco de queda e avaliar, fazer algum teste de equilíbrio para ter algum panorama. Terceiro ponto, e esse eu considero principal, e assim, vejam, esses 2 primeiros pontos eu já vejo que são poucos os profissionais que fazem. Tá? Posso afirmar aqui para vocês que são poucos profissionais que de fato avaliam risco de queda e fazem um teste específico de equilíbrio. Mas o terceiro ponto para mim é onde os profissionais pecam mais ainda, que é, você precisa saber qual é o medo de cair daquele idoso, tá bom? Você precisa entender se ele tem medo de cair ou não. Quais idosos, em sua grande maioria, vão ter um medo de cair? Idosos que já caíram, idosos que já sofreram uma queda, ou idosos muito, com uma baixa capacidade funcional. Então a gente precisa entender esse feedback do idoso, mesmo que ele tenha as outras 2 variáveis boas, por exemplo, ele tem um moderado ou baixo risco de queda, fez um teste de equilíbrio, o teste está relativamente bom, mas ele tem muito medo de cair, ainda assim eu preciso repensar a maneira de como eu vou abordar os exercícios. Talvez eu não comece com exercícios mais tão difíceis e desafiadores, mesmo que ele tenha capacidade para isso, mas eu preciso respeitar o feedback que o idoso está me dizendo. Então, gente, muita gente erra nisso aí.